Fala galera do Me Salva, começamos mais uma aula de biologia com vocês, professor Brunão, o cara do tardígrado, para darmos continuidade às nossas aulas de zoologia. Isso mesmo, estamos estudando os animais. Os animaizinhos subiram de dois em dois, os animaizinhos subiram de dois em dois, o tardígrado estava lindo e pleno porque ele não morre. Yes, 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 yes. Então hoje a nossa aula vai ser sobre animais, mas especificamente sobre os cordados. Então hoje nós vamos estudar os animais, o grupo filo de animais sobre os quais nós pertencemos, certo? Então vamos adiante aqui estudar esses animais. Muito bem, então esse aqui é o cladograma que eu mostrei para vocês na nossa última aula, que vai falar para a gente sobre a evolução dos animais. Então nós já estudamos toda essa parte daqui, e agora onde nós estamos é aqui. Nós estamos estudando o grupo dos cordados. Este é o ramo da árvore no qual nós estamos agora. Os cordados, eles são animais que apresentam, é o grupo de animais mais recente, né, mais primitivo, mais derivado que nós temos. E eles apresentam uma característica muito específica, que é a presença de uma estrutura chamada de notocorda. Então, o que é um tal do cordado, tá? Para a gente classificar um animal como cordado, nós precisamos observar 4 características diferentes nele. A primeira característica é a presença da notocorda. A notocorda, ela é como se fosse um tubo sobre o qual o corpo se desenvolve, como se fosse um eixo. Eu sempre gosto de comparar a notocorda com um tubo de cola quente. Você já deve ter pego na sua vida um tubo de cola quente, acredito eu, não é verdade? Então imagine aquele tubo que é meio translúcido. Agora pensem que ele estrutura um eixo no corpo do organismo sobre o qual esse corpo vai se desenvolvendo. A maior parte dos cordados não apresenta a notocorda na sua vida adulta, né? A notocorda, ela forma um espaço, né? Ela é um espaço sobre o qual, em vários outros animais, depois se desenvolve a coluna vertebral. Então, para ser cordado, precisa ter notocorda em alguma fase da vida. A outra característica é que todo cordado possui um tubo nervoso dorsal. Então, o tubo nervoso ele fica no dorso dos organismos, não é no ventre, como alguns animais apresentam. Além disso, os cordados vão apresentar, em alguma fase da vida, a presença de fendas branquiais. Essas fendas branquiais são estruturas que ficam aqui, ó, perto da faringe. E essas fendas aqui servem como forma de respiração. Então, em alguma fase da vida, todo cordado tem isso. Sim, isso mesmo que eu estou dizendo. Você já teve. Você já teve fendas branquiais, você já respirou como um peixe quando você estava lá nadando na barriguinha de mamãe. Você tinha. E a última, né, a quarta e última característica que é pré-requisito para que a gente considere um animal cordado é a presença de uma cauda pós-anal. Então, em alguma fase da vida, esse cordado ele precisa apresentar essa cauda, ok? Então, eu vou espirrar, sorry. Ui, socorro! Essa cauda pós-anal, então, ela pode regredir conforme o organismo se desenvolve, né? Por exemplo, vamos pensar um Goku. A cauda do Goku não se desfez, não regrediu, não, 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 não. A nossa, geralmente, ela regride, tá? Alguns seres humanos apresentam um vestígio, mas ela regride e o resto, né? O vestígio dessa cauda pós-anal nos seres humanos é o ossinho do cóccix, né? A lembrança de que nós já tivemos cauda em algum momento da nossa vida. Beleza? Vou esperar de novo. Ai, perdão. Muito bem. Como se classifica, como se divide
Ai, socorro! Tá. Como se divide, como se classifica, então, esse grupo que nós chamamos de cordados? Bom, nós podemos dividir esse filo em três subfilos diferentes. Nós temos o grupo dos urocordados, dos cefalocordados e dos craniados. O que é um urocordado? Vamos pensar, tá? Uro significa cauda, enquanto céfalo significa cabeça. Então, o urocordado é aquele que tem o quê? A notocorda apenas na cauda. Então, apenas na cauda do organismo a gente vai apresentar a notocorda. Enquanto o cefalocordado é aquele que possui a notocorda desde a cabeça. Então, o eixo vai percorrer todo o corpo desse animal. O último grupo, que a gente chama de craniados atualmente, mas que vocês podem encontrar também como vertebrados, são os animais que não têm nenhuma dessas duas características, mas eles se caracterizam pela presença de um crânio. Esse osso, né, essa estrutura, não é um osso, mas essa estrutura chamada de crânio, que não necessariamente é um osso, mas essa estrutura que protege o sistema nervoso central, ok? A gente chamava de vertebrado antigamente, só que vertebrado é uma classificação que não abarca todos esses animais, porque alguns possuem crânio, mas não possuem vértebras. Então a palavra craniado ou subfilo craniata tem sido mais utilizada para poder classificar esses organismos em si. Muito bem. Uma segunda forma da gente classificar esses organismos aqui é definir eles como agnatos ou gnatostomados. Qual é a diferença entre esses dois? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá. Qual é a diferença entre esses dois aqui? A gnastia diz respeito à mandíbula. Os agnatos, o que vocês acham aí? Vamos ver quem sabe, vamos ver quem sabe. Agora eu pego vocês, agora eu pego vocês. Os agnatos são aqueles que não apresentam a mandíbula. Então olhem a boca dessa lampreia aqui. Olha a boca, a lampreia é um peixe. Olha a boca dela e vejam que não existe a capacidade de fazer isso aqui. Porque justamente ela não apresenta mandíbula, ela apresenta essas placas córneas aqui, que ela vai utilizar para perfurar a pele da presa dela e poder então sugar o sangue desse organismo, certo? Já os gnatostomados são aqueles que têm, ó, estoma, você já sabe o que que é. Estoma significa boca. E gnatos significa mandíbula. Então, os gnatostomates são os animais cuja boca apresenta uma mandíbula, ok? Então, esses animais conseguem fazer este movimento aqui, o que é muito adaptativo, né? Muito adaptativo. Tu garante muito mais o sucesso alimentar a partir dessa estrutura aqui. De boas? Tranquilo? Muito bem. Vamos em frente. Aqui então eu apresento para vocês um cladograma do filo dos cordados, ok? Esse cladograma aqui, ele mostra pra gente uma parte desses cordados, tá? A gente não tem todos sendo expressos aqui, mas a parte que eu quero trabalhar com vocês sim. A gente tá aqui com os chamados craniados. Então olha só, eu tenho aqui grupos diferentes de peixes. Conseguem enxergar isso? Olha só, isso aqui é peixe cartilaginoso, peixe pulmonado, teria o peixe ósseo aqui ainda. O que eu quero dizer com isso? Que o grupo dos peixes não é um grupo único. Porque eu tenho diferentes peixes com diferentes ancestrais. Então, esse ancestral aqui, ó, do peixe pulmonado, não é compartilhado com o do peixe cartilaginoso.
Então, isso aqui significa que esse grupo ele não é monofilético, ok? Então, aqui eu tenho um grupo parafilético. Ou seja, um grupo que ele não é um grupo natural, ou seja, a gente agrupa os peixes de uma maneira artificial, de uma maneira que convém para nossa forma de explicar as coisas. Todos os peixes não possuem o mesmo parentesco evolutivo, isso que eu quero dizer para vocês. Diferente do grupo dos anfíbios. Os anfíbios são um pouquinho jovens. Os anfíbios, eles possuem um ancestral comum, ou seja, os anfíbios formam um grupo monofilético, porque todos os anfíbios partem do mesmo ancestral. Então aqui vocês começam a entender que a maneira como vocês aprendem às vezes no colégio sobre os cordados é uma maneira bem fictícia, assim, que é para facilitar a maneira de compreender os seres vivos. A gente caracteriza eles pelas questões morfológicas, né, pela forma, e não pelo parentesco evolutivo, pela genética, etc e tal. Aqui nós temos o quê? O grupo dos mamíferos. E aqui esse grupo tá estranho, né? Porque olha aqui onde é que tá o ancestral desse grupo. O mesmo ancestral está servindo tanto para um crocodilo como para um dinossauro, para uma ave. Então isso significa que o grupo dos répteis, que a gente conhece popularmente, ele não existe naturalmente. Tampouco o grupo das aves. Esses dois grupos são artificiais. Eu deveria dizer que esse grupo possui então o mesmo ancestral comum. Eu poderia dizer, eu poderia dar um nome diferente a esse grupo aqui, e já já a gente vai chegar nesse ponto. Como vocês veem aqui, nós temos várias novidades evolutivas que vão aparecendo. As vértebras, o esqueleto ósseo, quatro patas, o ovo, né, o buraco na cabeça, que a gente chama de fenestra. Cada uma dessas estruturas aqui, ela vai garantindo uma maior adaptação desses organismos a diversas condições do ambiente. Ok? Beleza? Vamos começar então com esse grupo aqui chamado de Chondrichthyes, que também são conhecidos como. Eita, 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 peraí. Peixes cartilaginosos. Os peixes cartilaginosos possuem um esqueleto que é feito de cartilagem, ou seja, não tem ossos aqui. A estrutura de um tubarão, de uma raia, de uma quimera é feita a partir de cartilagens e não de ossos, ok? Então, observem a estrutura corporal desse organismo aqui. Ele faz parte do grupo dos condrictes. Então, vamos lá. Tubarões, arraias e quimeras formam o grupo dos condrictes. Muito bem. Já o próximo grupo é o grupo dos osteictes, que também são conhecidos, são chamados de peixes ósseos. Os peixes ósseos, eles possuem um esqueleto agora feito de ossos, exatamente. Então, os osteictes, eles são um grupo mais recente em relação aos condrictes, ok? Aqui nós vamos ter algumas estruturas diferentes, que é importante que vocês conheçam, como, por exemplo, a bexiga natatória. A bexiga natatória, ela funciona como uma grande bolsa de ar, que permite o deslocamento desse peixe na coluna de água. Então, quando essa bolsa de ar ela se enche, ela muda a densidade desse peixe e ele acaba subindo. Quando essa bolsa se esvazia,
diminui, peraí, aumenta a densidade do peixe, ele fica mais denso que a água e então ele vai descendo, ok? Belezinha? Então essa estrutura aqui é bastante importante. Uma outra estrutura que é bastante adaptativa é essa aqui, ó. Essa linha lateral é um conjunto de pequeníssimos poros que funcionam como mecanorreceptores. O que é um mecanorreceptor? Ele sente movimentos, ele sente a pressão da água no corpo do animal. Então, esses porinhos, a água ela bate, ela entra numa determinada pressão e o peixe consegue saber se está vindo algum predador da frente, se está vindo algo do lado dele. Ele consegue se localizar no espaço com a sensibilidade que ele tem para sentir, né, diferentes pressões em torno dele em função da água em si, ok? Beleza? Aqui nos peixes a gente vai encontrar essa estrutura aqui chamada de brânquia, né? A brânquia, ela faz a respiração do peixe. Essa respiração, então, é chamada de respiração branquial. Ok? Beleza? Então, o que que acontece? A gente tem aqui as brânquias, ó. Aqui tá a boca do peixe. Ó. Então, o que que acontece? Nossa. Aqui tá meu peixe. A água, ela entra pela boca do peixe. Internamente, ela passa aqui por dentro e ela é expelida pelas brânquias. Só que nessas brânquias a gente tem uma quantidade muito, muito, muito grande de capilares sanguíneos, que são aqueles vasos sanguíneos bem fininhos. E através disso, o que que acontece? Aquele sangue que está chegando ali é um sangue rico em gás carbônico. Então, o gás carbônico que está mais concentrado no peixe sai para a água, enquanto o gás oxigênio da água é então absorvido pelo peixe através desse processo de difusão que vai acontecer ali nas brânquias dele. Ok? Belezinha? Tranquilo? Então, essas estruturas desses organismos são bem importantes de você conhecer. Quando vocês vão no mercado, vocês sabem como é que vocês fazem para comprar um peixe novinho no mercado? Ah, esqueci de. Peraí. Agora sim. Vocês sabem como vocês fazem para comprar um peixe novinho? Já ensinaram para vocês? O segredo é vocês olharem as brânquias. Quanto mais avermelhadas essas brânquias tiverem, significa que mais recentemente esse peixe foi pescado, né? Porque ela fica avermelhada porque a hemoglobina ali ainda está inteira, não foi degradada pelo ar. Então, quanto mais avermelhado tiver, mais fresco é este peixe em si. Ok? De boa? Tranquilo? Vamos adiante então. Muito bem. Os peixes, eles representam, então, um estágio da vida extremamente independente da água ainda, né? Quando nós pensamos nos animais, né, a gente observa que, assim como as plantas, existe um caminho de conquista do ambiente terrestre e de independência da água em si. Então, o que que acontece aqui? Entre o grupo dos peixes e o próximo grupo, aconteceu ao longo da evolução um grande processo de transição, onde diversas espécies de transição nos mostram como isso foi acontecendo. A gente diz que o primeiro animal que conseguiu sair da terra, desculpa, sair da água, foi esse aqui, ó, o Tiktaalik. Ele foi encontrado, o fóssil dele foi encontrado, né, lá no, bem no hemisfério norte lá. E a gente observa que
as patas deles são como nadadeiras modificadas que foram indo para a parte de baixo do corpo. Então, ao invés da nadadeira ficar na lateral, essa nadadeira foi sendo deslocada para a parte de baixo de forma a apoiar o peso do corpo, fazendo com que esse animal pudesse se arrastar ao invés de só nadar. Então, o Tiktaalik que é a nossa grande espécie de transição, um fóssil de transição, que mostra pra gente como esse processo foi acontecendo. E antes da gente seguir em frente, tem um ponto aqui que eu acho que é bastante importante vocês serem lembrados, né? Que são esses diferentes tipos de reprodução que os organismos podem ter. Vocês sabem que os peixes eles são ovíparos, ou seja, a reprodução deles através de ovos. Ok? O contrário de um organismo ovíparo são os organismos vivíparos. Vou mudar a reprodução aqui. Vou escrever diferente para ficar simétrico. Então, o desenvolvimento ocorre nos ovos, enquanto nos vivíparos, o desenvolvimento ocorre no interior do corpo. Ok? Já os ovovivíparos, eles são um pouco estranhos. O desenvolvimento ele vai ocorrer em ovos no interior do corpo. Então, os ovos são produzidos sim, mas eles se desenvolvem, o desenvolvimento acontece com eles dentro do corpo lá da mãe, por exemplo, ok? Então, essa aqui é a diferença entre um ovíparo, um ovovivíparo e um vivíparo. Então, agora a gente pode falar do nosso próximo grupo. Grupo do sapo, perereque, sapo, perereque, então, ó, o grupo dos anfíbios é formado por esses animais aqui. Nós temos três classes diferentes de anfíbios. A classe dos anuros. O que é uro mesmo? Significa cauda. O que é esse an aqui na frente? Uma negação. Os anuros são os anfíbios que não possuem cauda. Então aqui entra o sapo, a perereca e a rã. Aqui embaixo nós temos o grupo das salamandras, onde entra, por exemplo, o nosso amigo axolote. Né? Os axolotes, eles são do grupo das salamandras, ok? São anfíbios. E por fim, a gente tem aqui. Será que tem alguma na aula? Será que nós temos o exemplar dessa aqui assistindo a sala de hoje? As cecílias. Então, as cecílias são aqueles animais que popularmente são conhecidos, são chamados de cobras cegas, ok? Então, esses são os grupos, mas cientificamente a gente chama de anfisbeno. Então, esses são os três grupos de anfíbios que existem, lembrando que esse é um grupo natural, ou seja, todos esses animais aqui têm um ancestral em comum. Belezinha? Muito bem.
Quando a gente estuda os anfíbios, tem um fenômeno que acontece com eles que é bastante importante, e isso sim pode aparecer lá na tua prova do Enem. Nesse caso aqui, nós temos o fenômeno. Opa! Nós temos. Agora sim. Nós temos o fenômeno da metamorfose. Então, o que, que nós observamos aqui? Nós temos lá o macho e a fêmea, que eles se reproduzem sempre próximo à água, nesse abraço nupcial que a gente chama de amplexo. A fêmea põe então os ovos e o macho vai fertilizando esse ovo aqui, formando então um ovo fecundado. Dali surgem os embriões, esses embriões vão se desenvolvendo e formando o que a gente chama de gerino. O gerino ele é justamente a fase larval dos anuros, né? Ao longo do desenvolvimento, esse gerino ele tem nadadeira, ele tem cauda, ele tem brânquia. E ao longo do desenvolvimento, conforme alguns sinais ambientais vão chegando a esse organismo, a tireoide dele começa a liberar determinados hormônios, o que faz com que ele inicie a sua metamorfose. Então ele começa a desenvolver as patas, a cauda começa a regredir, o pulmão começa a se formar, até que então ele vai concluir essa metamorfose e vai sair da água virando um sapo adulto, ok? Então esse é um fenômeno bastante importante e é interessante porque a gente tem basicamente duas fases de vida aqui. Por que que isso é evolutivamente favorável, né? Porque a gente tem uma diversidade de nichos ecológicos em diferentes fases da vida. Então, uma mesma espécie vai ter uma população com diferentes nichos ecológicos, diminuindo. Isso faz com que haja uma diminuição na competição. Então, se durante uma fase da vida meus recursos eles estão provenientes da água e da outra fase do solo, né? Eu consigo ter diferentes necessidades em diferentes momentos da vida, fazendo com que eu tenha um menor número de integrantes daquela população buscando aquele determinado recurso, ok? Então, essa questão da metamorfose é bastante importante. Os anfíbios, eles são um grupo que é os anfíbios são um dos grupos mais ameaçados por conta das mudanças climáticas. O fenômeno do aquecimento global faz com que a temperatura média do planeta Terra acabe aumentando, certo? Então, isso faz com que determinados organismos que tinham a temperatura como uma forma de controle acabem se proliferando. Isso faz com que, por exemplo, organismos que vivem em lugares úmidos e que necessitam de calor para conseguir se desenvolver, cresçam mais. Pensem agora um organismo que vive em lugar úmido, que gosta de um calorzinho, fungos. Fungos, não é um mosquito. Fungos. Os fungos, eles se desenvolvem nesse tipo de local. Agora pensa, o que que isso tem a ver com sapo? A pele. Os anfíbios fazem parte da sua reprodução. Vamos pensar, né? Um sapo faz parte da respiração dele via pulmonar e outra parte via cutânea, através da sua pele. Isso mesmo. Então, o que que acaba acontecendo aqui? Quando a temperatura média do planeta aumenta, os fungos se proliferam mais. Vários fungos habitam já a pele do sapo naturalmente, assim como tem fungos, bactérias na nossa, na dele também. Só que lá, com o aumento da temperatura, eles acabam se proliferando numa taxa que o organismo do sapo não consegue controlar aquele parasita. De modo que os anfíbios estão ameaçados por fungos, basicamente vão morrer de micose. É basicamente isso, né? Uma vez que a parte da respiração deles necessita da pele justamente para isso, essa camada de fungos que se desenvolvem nos anfíbios podem levar ele à morte. Então, por isso, a gente tem um cuidado muito grande para pensar a conservação desses animais
em vista do cenário que nós nos encontramos em relação às mudanças climáticas em si, ok? Então é bem importante ficar ligado nisso, é uma aplicabilidade aí bem Enem para vocês incluírem no seu repertório. Muito bem, e daí agora vem o pulo do gato. Olha só, deixa eu ver se eu botei o cladograma aqui. Sim. O que que acontece? Essa estrutura aqui, ela vai fazer toda a diferença daqui para frente na evolução dos animais. Isso aqui, ó. Ai, meu Deus. Não tem a motoricidade. Foi. Isso aqui que eu circulei para vocês é o que a gente chama de âmnio. O âmnio ou cavidade amniótica é uma estrutura que reserva líquido. Ou seja, o âmnio é basicamente uma bolsa de água. Sim, exato. Ah, estourou a bolsa. Que bolsa? A bolsa amniótica. O âmnio, ele é uma estrutura que reserva água em volta do quê? Em volta do embrião. Exatamente isso. Então, os amniotas são os organismos que possuem o âmnio, uma cavidade que reserva água em torno do embrião. Agora pare e pensa. Para que a trocou de que isso que acontece? Vocês lembram lá nas gimnospermas, quando surgiu o pólen, eu precisava da água para o anterozoide nadar. Só que o pólen não precisa da água, não. O pólen voa, 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 voa. Voa, 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 voa. Independência da água. Yes, yes, yes. Independência da água. Yes, yes, yes. O amnion é análogo. O amnion protege da dessecação. Eu não preciso mais de água para poder me reproduzir. Eu não preciso mais de água para poder me reproduzir. Peixinho precisa da água, sapinho precisa da água. Agora a tartaruguinha, não, 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 não. E o passarinho, não, 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 não. E o macaquinho, não, 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 não. Isso mesmo, meus jovens, isso mesmo, meus jovens. Agora, os animais vão se tornar independentes da água para reprodução. Porque por mais que um sapo ele pudesse passar, né, boa parte da vida dele fora da água, para ele conseguir se reproduzir, ele precisava voltar para a água. Ele tinha que botar os ovos dele dentro de um lago. Ele precisaria, sei lá, pelo menos pendurar os ovos dele em cima de um galho que fica em cima da água. Para que quando então o ovo eclodisse, o gerino caísse direto na água. Então a água era indispensável para a reprodução. Agora nós produzimos uma estrutura que carrega a água, que guarda a água para que o embrião possa se desenvolver, evitando a dessecação. Essa estrutura é o amnion. Então todos os animais que possuem essa estrutura são chamados de amniotas. E nós estamos entre eles. Então, quando a gente para perguntar, né? Você já deve ter ouvido falar isso. Ai, quem veio primeiro? Ai, 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 quem é que veio primeiro? Foi o ovo ou foi a galinha? Foi o ovo ou foi a galinha? Foi o ovo que veio primeiro. Porque as tartaruguinhas também tem. As tartarugas, os lagartos, as cobras, os crocodilos, as aves e o ornitorrinco,
Esses organismos possuem ovos, né? Eles se reproduzem através dos ovos. E o ovo surge, então, esse ovo, ó, esse ovo amniótico, que é do qual a gente fala, também chamado de ovo da casca pergaminácea, ele surge aqui, né? Ele é bastante antigo. Então, todo esse grupo de animais aqui que surgiram muito antes que uma galinha surgisse, já possuíam esse tipo de ovo aqui. Então, ele é uma estrutura bastante importante para a evolução do grupo dos animais. Então, vocês precisam, nas suas cabeças, nas suas mentes, conseguirem fazer a ponte entre a função do grão de pólen lá na evolução das plantas e a função do ovo amniótico aqui na evolução dos animais. Esse é o passo definitivo para a conquista do ambiente terrestre. É aí que nós conseguimos então dar passos muito mais significativos fora da água, ok? Belezinha? Tranquilo? Então isso precisa ficar bem gravado na mente de vocês. O segundo, uma outra forma de classificar esses organismos, né, o segundo grupo um pouco menor, que envolve os amniotas também, é a classificação dos tetrápodes. O que são os tetrápodes, jovens? Olha essa palavra. É tetra! É tetra! Quatro. Quatro o quê? Quatro patas. Então, os tetrápodes são os organismos que possuem quatro patas. Então, quem são os tetrápodes? Vamos lá. Os anfíbios. Vou usar nomes comuns, tá? Os répteis, as aves e os mamíferos. Ai, professor, mas a cobra cega, professor, não tem quatro patas. Professor, mas a professor, a cascavel também não tem quatro patas. E aí, a cobra cega e a cascavel não são tetrápodes? Pois eu vou te contar, deixa eu te contar uma coisa. Pior que eles são. Ai, professor, mas como assim, professor? Não tem quatro patas, professor, não pode. Não pode, você quer me enganar? Não, meus jovens. Eles já tiveram as quatro patas, mas eles acabaram perdendo. Então, a ausência das patas nesses animais mais atuais que nos conhecemos representa uma adaptação desses organismos, ou seja, eles perderam essa pata porque era mais vantajoso para o modo de vida deles, então, não ter isso, né? Não ter as patas. Então, aqueles que tinham as patas menores eram os que mais sobreviviam e a seleção natural começou a atuar sobre isso, fazendo com que os grupos que a gente conhece hoje desses organismos não possuam mais as patas. Mas, se a gente for fazer um estudo do esqueleto desses animais, a gente vai ver o cotoquinho lá da pata, né? O vestígio dessa pata ali na saída da cintura pélvica, né? Por exemplo. Ok? Beleza? Então, essa é a ideia dos tetrápodes que eu quero que vocês levem. Essa é uma classificação bastante importante, tá? Então, todos esses aqui são tetrápodes. Quem são os amniotas? Vou fazer aqui para vocês compararem, tá? Os répteis, as aves e os mamíferos, ok? Então, esses aqui são os amniotas. Então, tetrápode é um grupo mais amplo e amniota é um grupo menor, certo? Tranquilo? Então, isso aqui é importante para vocês compreenderem. Vamos falar dos répteis.
Só um pouquinho. Como vocês podem ver nesse cladograma aqui, a gente tem uma área que ela tá pintada de amarelo, né? Vocês estão vendo aqui. Ela fica meio verde ali porque ela acaba encontrando o azul, né? Mas olhem só. Essa parte aqui em amarelo, ela corresponde ao que a gente chama do grupo dos sauropsidas, dos saurópodes. E olha só quem é que tá nesse grupo aqui: quelônios, lepidossauros, crocodilos e aves. Então, isso aqui é um grupo monofilético. Isso aqui é um grupo natural. Eu não posso separar aves de répteis. Eu não posso ter o grupo aves e o grupo répteis, porque o grupo répteis seria só esses três primeiros. Mas como vocês conseguem observar aqui, existe um ancestral comum que reúne as tartarugas, os lagartos, as cobras e os crocodilos. Então, esse ancestral comum que faz esses três, que faria esses três serem um grupo, consegue entender o que eu quero dizer? Esse ancestral comum aqui, ancestral comum, que faria as tartarugas, as cobras e os lagartos e os crocodilos seriam um grupo só, também é um ancestral das aves. Então eu não posso ter dois grupos diferentes, porque o ancestral que une todos é o mesmo. Então por isso que o grupo das aves e o grupo dos répteis são grupos artificiais, parafiléticos. Agora, se eu uno todos eles num grupo só, o grupo dos saurópodes, a gente vai ter um grupo monofilético, um grupo natural. Então, por isso que a gente precisa ter esse olhar, essa capacidade de enxergar o que tem por trás deste argumento, tá? Isso aparece no Enem para você, sim, essa perspectiva dessa leitura evolutiva, ok? Beleza? Bom, vamos estudar de uma maneira didática aqui para vocês entenderem. O grupo que a gente chama artificialmente de répteis, ele é formado por animais de corpo queratinizado com escamas ou placas córneas, ok? Esse aqui é o grupo dos répteis, que vai incluir as tartarugas, os cágados e os jabutis, as cobras e os lagartos e crocodilos, jacarés e gaviais. Então, esse aqui seria o grupo artificial dos répteis, ok? Para vocês entenderem melhor, mais uma vez eu repeti através desse cladograma aqui. Então veja lá, nós temos um ancestral amniota de todos esses organismos. Então aqui está aquele grupo que eu falei para vocês. Esse é um cladograma dos amniotas. Todos esses possuem o amino, ok? Aqui está os mamíferos no seu cantinho, ok, de boa. Então, ó, aqui está o ancestral amniota, então todos eles são. Os mamíferos têm uma divergência aqui, beleza. Daqui para cá, todos são o mesmo grupo, que seria o grupo dos saurópodes. Artificialmente, a gente chama de répteis esses aqui, mas a gente não pode fazer isso porque as aves estão, né, possuem o mesmo ancestral comum. Ok? Esse é o ponto, isso que eu quero que vocês entendam. Então aqui estão os animais que a gente estava falando ali no outro momento. Então esses animais são caracterizados pelas suas escamas, córneas aqui, né? Pela presença de pulmões, né? Eles são animais que possuem pulmões e o ovo com a casca em si. E a maior parte desses animais tem como forma de excreção o ácido úrico.
Já as aves fazem parte das aves, né? Esse grupo de animais que possui uma característica que é muito importante: as penas. E aqui entra mais um drops de fofoca evolutiva, ok? Para que serve uma pena? Se eu te perguntasse aí agora, você está assistindo essa aula, e eu te deixasse essa pergunta aí quicando para ti. Para que serve uma pena? O que tu me responderia? Bom, a pena serve para voar? Só penas secundárias são usadas para voar. A pena mesmo, a pena raiz, assim, né? Ela serve para termorregulação. Ou seja, a pena é uma estratégia de regulação da temperatura. Então, nós sabemos que as aves e os mamíferos são animais que regulam a sua temperatura interna, e que possuem uma temperatura constante, né? Então, se produz calor internamente para se manter uma temperatura constante. Os outros animais, eles não são endotérmicos, eles são ectotérmicos, né? A regulação da temperatura deles é relacionado com o ambiente. Então, um lagarto ele precisa ir para o sol para poder aquecer e aumentar o metabolismo dele, por exemplo, né? As penas surgem como essa estratégia. E é aí que vem o segredo, porque na verdade tem animais que a gente consideraria répteis que possuíram já penas, que é o caso de um bom grupo de dinossauros. Então, uma das linhagens dos dinossauros acabou desenvolvendo penas ao longo da sua vida, né? Por isso que nós chamamos eles de dinossauros avianos. Esses dinossauros não tinham aquelas penas, volumosas e tal, mas eram penas que cobriam o corpo deles, né, a superfície deles, de modo a regular a sua temperatura. Então é aqui que surge essa noção que a gente carrega hoje, mais atualmente, de que as aves que a gente conhece hoje, elas também são dinossauros. Ai, professor, como assim, professor? Sim, as aves são dinossauros. Essa galinha que tu serviu no teu prato hoje é um dinossauro. Então, quando o meteoro caiu lá na península de Yucatán, no Mar do México, esse meteoro caiu, né? Levantou bastante poeira, o céu ficou coberto por essa poeira por muitos anos, o que dificultou a passagem do Sol, dos raios solares, né? Então, qual atividade biológica foi interrompida pela falta do Sol? Aham, aham, isso mesmo. A fotossíntese. Então, a fotossíntese, ela acaba dificultando que a cadeia alimentar se cumpra, que os passos da cadeia alimentar possam então se dar. Dessa forma, como a gente já sabe, o nível trófico que mais vai ser prejudicado vai ser aquele lá, o último nível trófico, né? Então pensem que os grandes dinossauros eram os grandes predadores daquela época, eram animais de topo de cadeia, e com essa falta, desculpa, com essa falta de recurso, eles acabaram sendo extintos. Exatamente isso. E essa extinção dos dinossauros fez com que, dos grandes dinossauros, fez com que alguns outros dinossauros que tinham uma capacidade de regulação da temperatura, né, etc e tal, eles acabassem sobrevivendo. Então essa linhagem dos dinossauros avianos sobreviveu e deu origem às aves que nós conhecemos hoje, certo? Então, nós temos aí um mesmo grupo que seguiu ao longo da evolução e hoje é a galinha, o avestruz, é o quero-quero, o passabiá. Todas essas aves são consideradas dinossauros, ok? A gente sabe isso por conta desse fóssil aqui. Esse fóssil se chama Archaeopteryx. O Archaeopteryx, ele foi achado numa rocha e quando a gente observa a estrutura desse animal aqui, a gente vê claramente que ele
naquela época, né? Para aquela época ele deveria ser um dinossauro, né? Na idade que ele foi achado, ali conforme a rocha. Mas vocês veem ali que esse dinossauro tem um peito de pombo, né? Um externo, esse osso aqui, o osso do peito é um externo quilhado, em quilha, que é uma característica de aves, uma característica para facilitar o voo, né? Então a gente tem ali um externo quilhado, um peito de pombo. Vocês observam que dos membros anteriores desse dinossauro, vocês têm a presença de penas. Então, isso é o desenho da marca que ficou na rocha, tá? Então, esse dinossauro aqui, ele apresenta ali bem claramente a presença de penas, né? Mostrando pra gente, então, que essa história que eu tô contando pra vocês é de verdade, não é fake news, tá? É verdadeiras também. Então, isso aqui é um fenômeno bem importante, é muito importante que vocês hoje em dia saibam explicar. E por fim, chegamos no último grupo dos animais cordados, que é o grupo dos mamíferos, ok? Quais são as características do mamífero? O que faz o mamífero ser um mamífero? Esse é um grupo natural, esse é um grupo monofilético. A presença de glândulas mamárias. Essa é a primeira coisa, ok? Então, todo o mamífero possui uma glândula mamária. Não significa que tem um seio, mas que possui uma glândula que é uma glândula mamária, que produz leite, no caso, né? Uma glândula produtora de leite. Além disso, além da glândula mamária, nós temos outras características como que nos definem, como a presença de pelos. Nenhum outro animal possui pelo. Isso é muito importante que vocês tenham nas suas mentes. Ai, mas o pelo da aranha não é pelo, é cerda. Ai, mas o pelo da plantinha não é pelo, é tricoma. Cada organismo pode ter coisas que são parecidas com pelo, mas a gente não chama de pelo. Pelo é uma estrutura diferente, que nasce do folículo piloso, tem glândulas associadas a ele, etc e tal. Os outros animais não possuem isso. Quem possui são os mamíferos. Nós temos também a presença de um músculo que os outros não têm, o diafragma. Diafragma, que facilita muito a respiração. Nós também temos a presença de 3 ossículos na orelha, uma característica bem esquisita, né? Mas a gente teve uma redução aqui nos ossos do crânio e esses 3 ossinhos ficaram bem pequenininhos, que é o martelo, a bigorna e o estribo. Então esses 3 ossos aí mostram o processo de modificação da nossa caixa craniana. Então, as glândulas mamárias pelo diafragma, 3 ciclos na orelha. Deixa eu pensar se temos alguma coisa que eu quero dizer. Não, tá bom por aqui. Muito bem, como é que a gente classifica, como é que a gente divide esse grupo de mamíferos? Em 3 grupos diferentes. No grupo dos prototéria, no grupo dos metatéria e no grupo dos eutéria, ok? Os prototérios aqui só tem 2 animais que fazem parte dele. Deixa eu fazer mais para baixo aqui para não dar ruim. A equidna e o ornitorrinco. Então esses 2 animais são bem estranhos, eles são bem primitivos, certo? Esses animais, eles provavelmente ainda são assim porque eles são muito isolados, né? A distribuição deles é muito restrita no mundo, então por isso que provavelmente eles não tiveram ação de pressões seletivas diferentes e não se modificaram também. Mas eles põem ovo. O leite sai pelo pelo deles. O ornitorrinco tem um bico de pato, basicamente, né? Ele tem um ferrão. Então, coisas que são muito estranhas para um mamífero, né? E o ovo deles se desenvolve, tipo, dentro deles, etc e tal. Então, o grupo dos prototérios são esses organismos aqui bem primitivos do grupo dos mamíferos, tá? Eles não têm a maior parte das características evolutivas que nos fazem ser bem-sucedidos no ambiente. O outro grupo é os metatérios, também chamados de placentários. Perdão, de marsupiais. Os marsupiais o grupo dos marsupiais é formado
por animais como o canguru, como o gambá, como o koala. Esses animais todos possuem, né, uma estrutura de desenvolvimento desse organismo. Então, não tem ovo, tá? Não tem ovo aqui. Mas não existe uma estrutura interna que suporte o desenvolvimento desse filhote. Então, o que que acontece? A mãe tem lá o seu útero, o bebê começa a crescer, mas ele sai muito jovem, muito prematuro, muito prematuro. E então, por exemplo, no canguru, esse canguruzinho, ele escala, ele sai pela vagina da mãe. Lembrem que cangurus possuem 3 vaginas e 2 pênis, né? Então, ó, vaginas do sexo, vagina do bebê. Então o bebê desce ali pela vagina do meio e começa a escalar a bolsa da mãe ali, né, se agarrando nos pelos. Vai se agarrando, vai subindo até chegar dentro do marsúpio. Então, dentro do marsúpio, ele vai se alimentando ali do leite da mãe, né? E vai se desenvolvendo ali dentro. Então, você já deve ter visto, então, você tem uns canguruzão, ainda são, já são grandões, assim, né? Mas ainda vivem dentro da bolsa da mãe. Justamente por conta desse desenvolvimento prematuro que eles acabam tendo que passar por conta da falta de estrutura, né? Para suportar o desenvolvimento interno ali na mãe. E por fim, nós temos o grupo dos eutérios, que também podem ser chamados de placentários. Os animais placentários são aqueles que possuem uma placenta, de fato, né? E essa placenta, então, consegue sustentar o desenvolvimento desse organismo. A placenta é um órgão composto por parte de células da mãe e por partes de células do bebê, e ali, então, acontece a troca de nutrientes entre esses organismos, né? Através do sangue, a mãe consegue levar nutrientes para que esse bebê possa se desenvolver, e a excreção do bebê também pode acontecer através então ali do sangue que passa pela placenta da mãe. Então aqui estão a maior parte dos mamíferos que provavelmente vocês conhecem, né? Cujo desenvolvimento acontece de maneira completamente interna. Certo? Tranquilo, pessoal? Então essas informações são extremamente relevantes que vocês possam saber quando a gente está falando de animais, ok? Eu vou reforçar que esse não é um tema prioritário no Enem. Isso aqui não cai no Enem. O que eu trouxe para vocês são algumas informações importantes sobre esses grupos através da perspectiva evolutiva. Então, tu precisa saber evolução e daí tu vai aplicar essa evolução nos exemplos que falam sobre os animais. É assim que o Enem vai cobrar esse tipo de conteúdo de vocês. Ele não vai ficar pedindo lá, ai, a circulação da rã e etc e tal. Ai, o sistema nervoso do peixe, etc e tal. O Enem justamente vai fazer o quê? Te aplicar uma situação e a partir dessa situação, tu vai ter que ver lá qual é a vantagem que essa estrutura está trazendo para esse organismo. Como determinado comportamento faz com que o organismo sobreviva mais. Qual foi a pressão ambiental que fez com que tivesse uma determinada modificação aqui nessa estrutura, etc e tal, ok? Então, isso que eu preciso que vocês entendam, isso que eu preciso que vocês saibam quando vocês vão, então, para a prova de vocês do Enem, ok? Então, por isso, essa foi a nossa última matéria, nosso último conteúdo do ano. Ai, tá acabando, tá acabando. Então, já já vocês vêm aí com mais um simuladão, me salva, né? A gente vai ficar uma semana sem se ver. Na outra semana vocês já chegam com o simuladão ali depois de natureza, né? A gente vai ter aula, a gente vai se ver, vai fazer todo um AUE ali e depois começamos a nossa revisão, porque já estamos na reta final de preparação para esse Enem, hein? Espero que vocês estejam aí se esforçando bastante, que vocês estejam ligados, fazendo exercícios, dando uma revisada já em alguns conteúdos, porque agora daqui para frente é só a gente botar em prática tudo o que a gente aprendeu juntos. Estamos aqui com vocês, né, justamente para poder guiar vocês nessa reta final. Contem com a gente. Acredito que vai ser um final aí bem bonito para todos nós. Foi uma satisfação medonha, uma hemorragia de prazer, um ótimo final de semana cada um e cada uma. Estudem, descansem, curtam sua vida aí, porque a preparação envolve tudo isso, certo? Que a resistência do tardígrado, não, fazer diferente.
que a resistência do tardígrado, o animal mais resistente do mundo, esteja sempre com vocês. Um grande beijo do Brunão. Tchau, tchau!